Olá, queremos estudar o livro de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, e hoje nós queremos ver então o final do capítulo 6 e assim também finalizando esta carta de 1 Timóteo. Vamos estar estudando então 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 11 ao 20. Eu vou estar lendo em partes e explicando. Diz assim na minha versão: Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Aqui Paulo começa falando aqui nesse trecho: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fugir do quê? Daquilo que a gente viu na semana passada, o início do capítulo 6 até o versículo 10, que vai falar sobre o cuidado com as riquezas, o amor ao dinheiro, né? Como o versículo 10 aqui diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, fuja disso, fuja do amor às riquezas. E ele diz assim: ao invés de você correr atrás de riquezas, você corra atrás e se apegue então à justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. E o que é essas palavras, né? Aquelas palavras que a gente sabe o que é, mas é difícil de pôr em prática. A justiça, como que a gente corre atrás da justiça, que a gente persegue a justiça, né? De duas formas. Primeiro, a gente tem que buscar a justiça de Deus e não dos homens, e também a gente precisa procurar ser justos. Não adianta eu não ser justo e querer justiça de Deus, né? Piedade. O que é a piedade? A piedade é o amor e reverência às coisas de Deus. Em contrapartida, a piedade também é ter compaixão daqueles que padecem, dos outros, né? Ou do próximo. Fé. O que é a fé? A fé é crer no impossível, é crer em Deus, no invisível. É crer que Deus vai fazer algo. Isso é ter fé. O amor, Paulo mesmo vai dizer que o amor é o melhor e mais perfeito dom. E é esse que nós devemos buscar, porque de nada adianta a gente fazer o que for se não for com amor. Então, tudo que a gente fizer precisa ser feito com amor. Perseverança. A perseverança é aquilo que não deixa a gente desistir. A gente tem que ser perseverantes em tudo, inclusive na fé. E mansidão. Se você for no dicionário e procurar o significado da palavra mansidão, você vai encontrar de ser meigo, suave, ausência de ferocidade, brandura, tranquilidade. É você conseguir trabalhar ou no meio de uma grande crise, você não estourar, né? Não chutar o pau da barraca, não virar o balde, mas com tranquilidade, sem ser feroz, ausência de ferocidade, de uma forma tranquila você conversar e resolver as coisas. Isso é ser alguém manso, não é ter sangue de barata. É fazer tudo com
tranquilidade, com suavidade, né? Tranquilidade, ok? Versículo 12 ao versículo 14, então, Paulo vai dizer: combata o bom combate da fé. E aqui a gente pode perceber que tem combates que não vale a pena a gente lutar, tem lutas que não devemos lutar. Nós devemos escolher quais são as lutas que você, cada um deve escolher para si, qual a luta que eu devo lutar. E aqui Paulo diz: lute o combate da fé, siga nesse caminho, combata o bom combate da fé. E ele segue dizendo: tome posse da vida eterna. A vida eterna, como que a gente toma posse dela? É quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz por mim também. E quando eu aceito isso, eu coloco a minha vida à disposição dele, então eu sou transformado. E ali então eu tomo posse da vida eterna, porque Jesus Cristo morreu por mim para me salvar também, como Ele morreu para te salvar, salvar a todos quantos nele crê e a Ele receber. No versículo 15 ao 16, então, nós vemos uma exaltação de Paulo ao nome de Cristo, do Senhor, onde ele vai dizer que Ele é bendito, único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, aquele que ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. E aqui algo que chama atenção, que muitas vezes a gente chega na presença de Deus para pedir aquilo que a gente quer, levar os nossos pedidos, isso não está errado. Mas a gente esquece da grandeza de Deus e esquece de exaltar a grandeza de Deus. Falar aquilo que Ele é, para a gente lembrar que nós não somos nada. Nós não somos nada perante o poder e a grandeza de Deus. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno, Ele que ressuscitou dos mortos, é Ele que nos dá a vida eterna, é Ele que nos purifica, é Ele que nos transforma, é Ele que muda o nosso viver, é Ele que faz a obra em nossas vidas, é Ele que nos salva, é Ele que nos perdoa. Por isso que toda a honra e a glória devem ser dadas a Ele. E muitas vezes a gente dá a honra e glória a nós mesmos. Então a gente tem que cuidar, colocar Deus no devido lugar, que é ser piedoso, ou ter reverência a Deus, amor às coisas de Deus, né? No versículo 17 ao 19, eu vou estar lendo agora. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então aqui Paulo vai falar para os ricos, mas não é só para os ricos, porque aqui são princípios bíblicos que nós podemos aplicar na nossa vida, seja rico, seja pobre, não interessa quanto você tem de dinheiro na carteira. O que é a primeira coisa que Paulo fala? Não sejam orgulhosos. E orgulhoso não é só o rico que pode ser. Existem muitos pobres que são orgulhosos. E muitas vezes necessitam de ajuda e não querem receber ajuda por orgulho, né? O contrário de orgulhoso seria humilde. E é esses que Deus procura. Deus procura aqueles que têm um coração humilde. E a palavra de Deus diz que Deus está perto dos humildes, mas Ele está distante, está longe daquele que tem o coração altivo ou do arrogante, né? Então aqui Paulo diz: não sejam orgulhosos.
nem depositem a esperança na instabilidade das riquezas. Então aqui Paulo vai dizer, cuidado, porque a estabilidade não está nas riquezas, porque riqueza, dinheiro você faz um dia e pode perder tudo no outro, né? Ninguém está livre de algo assim acontecer. Por isso que a nossa esperança não pode ser nas riquezas, nos bens materiais, mas tem que ser naquele que realmente pode nos dar, abençoar e que pode nos dar a vida eterna, né? Que é em Deus. E ele continua dizendo, né? Não nas riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso prazer. Deus que nos dá tudo, Deus que te deu tudo. Tudo que você tem não é teu, é Deus que te deu. Ah, pastor, mas eu trabalhei para isso. Sim, mas Deus te deu saúde, Deus te deu ferramentas para trabalhar, Deus te deu como trabalhar, Deus abriu a porta do teu emprego. Então, se hoje você tem um salário no fim do mês, você tem que ser grato a Deus, porque a qualquer momento Ele pode tirar isso de você. É muito fácil. É só você ficar doente, você não pode mais trabalhar. Aconteceu uma crise no teu trabalho, teu patrão te mandar embora, e aí por diante, né? Então a gente tem que ser gratos a Deus e não se apegar às riquezas achando que é tudo mérito nosso, mas é tudo mérito de Deus. É Ele que nos sustenta e nos guarda. E o que ele segue dizendo é que nós devemos fazer o bem. Não interessa quanto de dinheiro nós temos também para fazer o bem. Eu não preciso ter muito dinheiro, não. Às vezes nem preciso de dinheiro para fazer o bem para alguma pessoa. É só força de vontade e querer fazer, né? E aqui ele diz que devemos fazer o bem, sejamos ricos em boas obras, generosos para dar e prontos a repartir. Não é só para rico. Quanto mais eu tenho, mais eu posso repartir. Quanto mais eu tenho, mais eu posso dar. Mas porque eu tenho pouco, não quer dizer que eu não tenho nada para dar, né? Sempre a gente tem alguma coisa para ajudar alguém que precisa mais do que nós, né? É essa a ideia. E aí diz que fazendo isso a gente junta tesouros para nós mesmos, mas tesouros lá no futuro, para a vida eterna. Aquilo que Jesus diz no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 6 e 7, né? E ele vai dizer, não ajunteis tesouros neste mundo, onde ladrões roubam, a ferrugem e a traça consomem, mas acumuleis para vós, ajuntais para vós tesouros no céu, porque lá a traça e a ferrugem não consomem, o ladrão não vai roubar, né? E é isso que Paulo está falando, acumulem tesouros no futuro. E os conselhos finais, então, versículo 20. E você, ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. A graça esteja com você. Aqui Paulo está alertando a Timóteo para guardar estes mandamentos, para guardar essa doutrina que ele recebeu dos discípulos, né? E assim nós também devemos guardar a doutrina que nós recebemos aqui na Palavra de Deus e evitar discussões tolas com aqueles que têm outras filosofias contrárias à Palavra de Deus. Evitar discussões, porque a gente não ganha nada com isso. O que a gente deve fazer, sim, é pregar, mostrar que a pessoa está errada, mas se ele não quiser ouvir, não adianta você discutir, ficar o dia todo discutindo, porque não vai dar certo. E aqui ele diz que as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, e eles professam isso e por isso eles se desviaram da fé. Então, aqueles que se desviaram da fé e acreditam em outras coisas, em contos de fada, muitas vezes, né? Em fábulas ou algo mais fácil, que não seja da palavra de Deus, aqui o conselho é não discuta. Pregue, fale do Evangelho, mas deixe que a pessoa por si só tem que aceitar, ela não pode ser convencida por mim ou por você.
mas a pessoa deve avaliar e voltar para o caminho da fé. E ele acaba então essa carta a Timóteo dizendo: a graça esteja com vocês. E assim eu acabo esse estudo também hoje dizendo que a graça esteja com você. Que Deus te abençoe, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você tem gostado e esses vídeos têm abençoado a tua vida e você tem aprendido com isso, compartilha o link desses vídeos com mais pessoas, para que mais pessoas possam receber a sã doutrina da palavra de Deus, né? E estudar junto conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.